Olá! Você já conhece a gente do Pad Papers e não tem frequentado o nosso canal aqui no YouTube. E a gente tem temas muito legais, como o de hoje, que é para entender a doença inflamatória intestinal. Eu sou o Vinícius, estou aqui com a doutora Sabrina e a doutora Lígia, nossa gastropediatra, que vai esclarecer esses detalhes. Olá, pessoal, eu sou a Sabrina e hoje nós vamos conversar então com... Hello, pessoal, aqui é a doutora Lígia, eu sou gastropediatra, editora do Pad Papers e vamos falar sobre doença inflamatória intestinal. Então, para começar, explica para o pessoal quais são as doenças inflamatórias intestinais. Então, gente, na pediatria, né, as doenças inflamatórias intestinais, elas são divididas em 3 grupos, né, em 3 doenças distintas. Temos a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa e a doença inflamatória não classificada, que é um tipo de doença que eu ainda não consegui encontrar características suficientes para falar que ela é ou Crohn ou retocolite. Vocês já devem ter visto acontecer às vezes, né, do paciente ter uma retocolite e virar um Crohn. Ninguém vira um Crohn. Sim. O cara tinha, na verdade, uma doença inflamatória não classificada, que a gente estava achando que era uma retocolite, e no fim das contas mostrou-se ser um Crohn. Porque às vezes na criança fica difícil bater o martelo no diagnóstico, por um motivo simples. A grande maioria das doenças inflamatórias intestinais na criança acometem o cólon. E, às vezes, só olhando pela colonoscopia, a gente não consegue fazer um diferencial correto. Principalmente quando tem só a forma inflamatória, né? E aí fica muito complicado da gente fechar o diagnóstico. E aí você vai falar, Lígia, mas pela biópsia, eu lembro que quando você encontra granuloma, você já bate o martelo que é Crohn. Só que apenas 30% das biópsias de pacientes com Crohn vem com granuloma. Então, fica muito difícil, pouco, né? É pouco. E aí, então, por isso que a gente tem essa doença não classificada. Muito bem. E as manifestações clínicas, né? Como é que a doença inflamatória se manifesta? Quando é que eu devo pensar que aquela criança pode ter uma doença inflamatória intestinal? Pois é um diagnóstico que a gente vem vendo aumentar progressivamente, né? Muito. Tempos atrás, a gente não tinha tanto paciente assim com doença inflamatória, né? Então, essas doenças do sistema imunológico, elas têm aumentado o diagnóstico muito frequentemente. Então, se você tem uma criança... Claro que, né, como nós somos um país em desenvolvimento, paciente com diarreia crônica, diarreia sanguinolenta, você vai pensar inicialmente num processo infeccioso e tal, que ficou aí mais prolongado, mas a gente tem que pensar na doença inflamatória, né? Então, assim... O sintoma principal, e que é comum às duas doenças, é a dor abdominal. A dor é o mais importante. Uma dor abdominal crônica, que muitas vezes não resolve com analgésicos comuns, então uma dor chata. A diarreia crônica, ou se o paciente inicialmente era constipado, de repente teve uma alteração do seu hábito intestinal e agora passou a evacuar 3 vezes ao dia as fezes pastosas, você já pensa que isso aí tá esquisito. A presença de sangue nas fezes não é obrigatória, mas ela acontece principalmente na retocolite ulcerativa. Perda de peso, febre intermitente, você pode ter anemia, né? O paciente pode apresentar sintomas extraintestinais, como, por exemplo, artrite, uveíte, doenças de pele, colangite esclerosante. Falha de crescimento também, né? Retardo no crescimento, atraso puberal. Então, todos esses sintomas, né, devem te fazer pensar numa doença inflamatória. Mas o mais importante é a dor abdominal crônica. Lígia, mas indo por esse caminho aí, a gente vê muita criança com dor abdominal recorrente. Como é que você... Faz esse diferencial, o que né? te faz partir para uma investigação de doença inflamatória se a criança só tem dor? Você espera aparecer mais algum sinal ou você já faria algum tipo de exame? Depende. É raro, mas já aconteceu de um paciente ter só raro, mas dor acontece muito. É raro, mas acontece. Não muito, graças a Deus. A figurinha. É raro, mas acontece muito. Então, às vezes o paciente tem... Porque o mais provável dessas dores abdominais crônicas é que seja uma dor abdominal funcional. Sim. 20% dos nossos pacientes têm dor abdominal funcional. Uma queixa muito frequente. É uma queixa extremamente frequente. Mas, se você tem realmente uma dor incapacitante e esse paciente, ele
provavelmente vai apresentar algum outro tipo de alteração. Ou ele tem uma anemia no hemograma, uma leucocitose, uma plaquetose. Né? Tem que ter algum outro detalhe. Perfeito. Tá? Porque justamente a dor abdominal funcional, ela é um diagnóstico de exclusão, né? Sim, quando você não encontra mais nada, né? Perfeito. E aí, suspeitando da doença inflamatória, como que você faz o diagnóstico? Como que você fecha, bate o martelo? Bom, a gente tem aqui vários exames que são solicitados, né? Tem os exames que vão me dar o diagnóstico preciso, mas como eu preciso... O diagnóstico de certeza vai sair na minha colonoscopia com endoscopia e os 2 exames com biópsias seriadas, né? Esse é o padrão ouro para me fazer o diagnóstico. Mas como são exames que precisam de sedação, precisa de internação, às vezes são difíceis, né, de serem executados, a gente faz alguns exames antes de chegar nessa etapa. Então, por exemplo, você sempre vai coletar um hemograma, né? E aí no hemograma, o que você espera encontrar? Uma anemia com leucocitose, com plaquetose. Você faz as provas inflamatórias, VHS, PCR, procalcitonina, e você vai encontrar aumento dessas provas inflamatórias. Você vai pedir proteína total e frações. E como a gente tem um processo inflamatório no intestino, o que espera se encontrar, né? Uma proteína, uma albumina baixa. Vamos solicitar também sangue oculto nas fezes, que provavelmente vai estar alto. E um exame que, para mim, foi um exame assim, revolucionário dentro da doença inflamatória intestinal, que é a calprotectina fecal. Verdade. Que é um exame extremamente específico e sensível para a doença inflamatória. E vai se mostrar acima de 200, geralmente, para a gente pensar, acima de 150, para a gente pensar que se trata muito provavelmente de uma doença inflamatória intestinal. E aí, tendo esses exames positivos, você vai partir para a colonoendoscopia. Então, tem um lance, um detalhe, só para não perder esse gancho da calprotectina, que é como ela é produzida, né? Sim, ela é produzida no citoplasma dos neutrófilos. Então, você vai ter muita calprotectina onde você tem inflamação, de neutrófilo por inflamação. Exato. E o cocô passa por ali e vai carregando a calprotectina. Perfeito. Né? Então, esse é um indicativo mesmo de que você tem um processo inflamatório ativo ali. E aí, uma vez tendo esses exames, né, faz o diagnóstico através da colonoscopia com biópsia e endoscopia. É importante lembrar disso, gente. Sempre tem que pedir os 2, tá? Outro exame que eu não falei, mas eu vou falar agora, é o ASCA e o PEANCA. Né? Sim. Que são exames sorológicos que um sugere mais o Crohn e o outro sugere mais a retocolite. Né? Então, o ASCA está mais ligado ao Crohn e o PEANCA mais ligado à retocolite. É importante lembrar que eles existem. Vocês têm hábito de fazer na Santa Casa? Não, porque não cobre, né? Sim. Vinícius, a Santa Casa não estava nem cobrindo o IgG. Como é que eu vou pedir um ASCA e um PEANCA? Certo. Mas a calprotectina vocês fazem? Não, mas a gente tem amigos no laboratório que fazem. Importante é ter amigos. É isso que eu ia falar. Quem tem amigos tem tudo. Exato. Agora, quais são as diferenças? Se a gente pudesse... Eu sei que às vezes é difícil fazer o diagnóstico na criança, como você mesmo falou, né? Mas há diferenças entre Crohn e retocolite que a gente pode enumerar, não? Sim, há diferenças. Mesmo clinicamente, às vezes você já pode falar, esse cara tá com mais cara de Crohn do que a retocolite, né? Principalmente quando a gente já tem manifestações mais graves da doença de Crohn. Que é importante lembrar, né, que a doença de Crohn, ela vai compromete da boca ao ânus, né, ou seja, todo o trato gastrointestinal e toda a espessura da parede do órgão. Então, ela vai da mucosa até a serose. Então, de manifestações clínicas que a gente já pode encontrar só pensando na fisiopatologia, esse paciente, ele pode ter formas da doença de Crohn que são estenosante, ou seja, vai fechando a luz do órgão pelo processo inflamatório em toda a mucosa, e então ele vai se manifestar como um abdômen agudo obstrutivo, né? Fechou ali, não está passando nada. E também tem a forma fistulizante ou penetrante, que é uma manifestação extremamente grave da doença de Crohn, onde você vai encontrar fístula perianal, ou fístula abdominal, ou fístula entre as alças intestinais. E aí, essas manifestações, tanto a estenosante quanto a penetrante, são exclusivas do Crohn. Tá? Então, lesão perianal é exclusiva da doença de Crohn. Então, às vezes, só no exame físico você já consegue matar ali. As aftas orais, elas são mais sugestivas do Crohn, mas elas também podem aparecer na retocolite, tá? O paciente que tem uma diarreia mais sanguinolenta, muito provavelmente tem mais uma infecção associada, uma inflamação associada à retocolite do que ao Crohn. Aquele paciente que perde muito peso, provavelmente tem um Crohn associado. Mas, de uma maneira geral, a diferenciação vai ser feita no exame endoscópico.
né? Quando você faz a colonoscopia e você observa um padrão de inflamação contínuo, que começa no reto e vai subindo ao longo das alças colônicas, sugere muito mais uma retocolite. Porque no Crohn a gente tem o padrão saltatório de... Então tem o lesão, área normal, lesão, área normal. Além disso, na doença de Crohn, a gente tem aquela lesão clássica das pedras de calçamento, né? Que nós não temos na retocolite. Na retocolite é uma inflamação contínua da mucosa, sem úlceras tão profundas, sem a estenose e sem as fístulas, né? Sem a doença penetrante. E aí, você vai também, se fizer... Por isso que tem que fazer endoscopia, já para ajudar no diagnóstico diferencial. Se você encontra lesão esofágica no estômago ou no duodeno, é Crohn. É Crohn. Acabou. Tem aquela que sempre cai em prova, né? O pioderma gangrenoso. Da retocolite. Exatamente. Pioderma nossa, me fugiu o nome. Espondilite anquilosante. Isso. Agora, a espondilite anquilosante, os pacientes geralmente têm o HLA-B27. Então, isso, de certa forma, quer dizer que o paciente com HLA-B27 tem mais tendência a ter uma Porque existe retocolite? um comprometimento genético, né? Existe uma alteração genética. Tanto que, eu não falei anteriormente, mas a doença de Crohn, né? A doença inflamatória, desculpa. Pediátrica, a gente classifica da seguinte forma, né? Doença pediátrica é aquela que se manifesta entre 10 e 17 anos. Certo. Doença inflamatória pediátrica de início precoce é aquela que aparece entre 6 e 10 anos. Doença de início muito precoce é aquela que aparece em menores de 6 anos. E a doença infantil ou neonatal, aquela que aparece em menores de 2 anos. Quanto menor é o paciente, maior a possibilidade de ter aí uma doença inflamatória genética, monogênica, tá? Entra aqui deficiência de interleucina 10, deficiência de FOXP3, deficiência de vários genes aqui. Então, a gente tem um comprometimento genético associado à fisiopatologia da doença inflamatória, tá? Ela é multifatorial, tem genética, tem alimentação, tem microbiota, etc. Então, sim, nós temos um componente genético importante. Perfeito. Tá? Ótimo. Então, pensando em Crohn, em retocolite, a gente tem manifestações clínicas que se sobrepõem, manifestações que são particulares de cada uma, Sim. mas a biópsia vai definir. A biópsia não vai, infelizmente, é uma droga. Vai isso. direcionar. Vai me ajudar um pouquinho, se eu der sorte. E aí, como que você vai definir o tratamento, então? Você vai tratar do mesmo jeito ou você vai tratar diferente? Me conta do Crohn. Se você pensar que é Crohn, como que você trata? Então, se eu tive a sorte de encontrar o padrão salteado na colono, que não define, mas você... Não, mas me ajuda, o padrão salteado ajuda. já me define. Eu falo, já fala Crohn. bastante a favor. É Crohn esse negócio aí. Porque às vezes eu tenho um padrão contínuo também, e você vai fazer a biópsia e fica inconclusivo, mas enfim. Se eu tenho um padrão saltatório de lesão, eu tenho pedra de calçamento, e eu pego na biópsia, vejo 1000 granulomas maravilhosos, aí fechou, pronto, é Crohn. Bateu o martelo. Aí vai depender do tipo de manifestação do meu paciente. Por exemplo, se ele tem a forma mais comum do Crohn, que é a forma só inflamatória, ou seja, não tem nem estenose nem fístula, eu posso fazer um tratamento sem remédio, olha que legal, que é com a dieta enteral exclusiva. É legal pra mim, médico, mas pro paciente não parece tão legal. Não é muito legal, porque ele tem que tomar só uma fórmula polimérica, a melhor que existe é o Modulem, e ele tem que só tomar isso durante 8 a 12 semanas. Uau. Só isso e água. Então, é bem sofrido. Mas se o paciente começa a levar a sério a dieta, ele já vai começa a melhorar a clínica É uma também. coisa absurda, é assim. Né? É muito rápida. rápido. E é uma maneira dele ficar livre das medicações que nós usamos classicamente para induzir a remissão, que são quem? Os corticoides. Né? Então, ele fica livre de todos os efeitos colaterais dos corticoides. Mas é essa sofrência aí. Agora, tentamos fazer a dieta integral exclusiva, o paciente não deu certo, não rolou. A gente parte para o corticoide tradicional, que é o que vai me dar, de fato, né, a remissão. E eu já inicio um imunossupressor associado. Lembrando que o efeito do imunossupressor não vai vir agora, tá, gente? Ele vai vir só lá em 8 semanas. Não é um efeito agora. Então, ele não é uma droga de indução de remissão. Ele é uma droga de manutenção. Certo. Mas eu já começo porque o meu plano é Você diminuir esse corticoide. Você faz o corticoide e já tá... E já tô associando porque lá na frente eu quero tirar esse corticoide, Sim. tá? Então, esse é para doença leve, e aí eu vejo se eu consigo manter meu paciente apenas num imunossupressor, como azatioprina, ou 6-mercaptopurina, ou metotrexate. Agora, para as formas mais graves, as formas refratárias que não deram certo com esse meu tratamento, ou se eu tenho estenose ou fístula,
Esquece, já vou entrar com o imunobiológico. E aí o imunobiológico que a gente tem para Crohn são os anti-TNFs. Adalimumab e infliximab. Então, esse é o tratamento aí do Crohn. Custo muito alto, né? É custo alto, mas o nosso sistema de saúde fornece. Tá. Né? E os convênios também, o SUS fornece. Então, é a única droga, o único biológico para doença inflamatória intestinal para Crohn que está liberado até para crianças. Pelo menos é passível de ser prescrito. Possível, né? Graças a Deus, senão a gente estava lascado. E a retocolite? Na retocolite, eu já tenho uma droga a mais, né? Para iniciar. Eu tenho a mesalazina ou sulfasalazina, que a gente não usa no Crohn. Mas a gente usa na retocolite, que tem uma boa resposta, tá? Legal. Então eu posso... E na retocolite, não adianta fazer dieta. A dieta interal exclusiva só funciona no Crohn, tá? Na retocolite já não funciona tanto. Mas eu posso entrar com antibióticos. Antibióticos podem ajudar nessa indução de remissão. Posso entrar com corticoide, entro com mesalazina, posso entrar com imunossupressor, a depender do grau, né, da gravidade. E mesmo esquema, não respondeu direito... Tá evoluindo com uma doença grave, a gente entra com o imunobiológico. Antibiótico que você fala é de ação local? Antibiótico sistêmico mesmo. Sistêmico mesmo. A gente costuma entrar com metronidazol e ciprofloxacina. Tá? Esses são os que a gente usa. Quando o paciente tem fístula, também, a gente faz o tratamento com antibiótico. Na verdade, quando o paciente tem fístula, aí eu preciso de avaliação da cirurgia, porque tem que debridar a fístula, passar sedenho. Não é só clínico. Não é só o tratamento clínico, aí eu preciso dos meus coleguinhas. Pois é. Mas o paciente, assim, o que a gente tem visto com essas novas drogas... que a história natural da doença mudou muito, né? Raramente a gente manda um paciente para cirurgia hoje para ressecar segmentos do intestino. Lembrando que a cirurgia, né, a colectomia, ela é curativa para retocolite. Mas no Crohn é mutilante. Você vai só arrancando pedaço e a doença vai tirando e vai indo, né? E vai progredindo a doença. Então, mas... com esse controle da inflamação, com o entendimento melhor sobre a doença, as nossas crianças estão tendo uma sobrevida muito grande. E eu fiquei sabendo recentemente que eu tenho uma paciente minha da Santa Casa que me deu um trabalho desgranhento, essa menina. Fez fístula enterocutânea, teve que fazer enterectomia, Crohn. Tá maravilhosa fazendo medicina no Paraguai. Que legal. Olha só, Encontrei com a mãe dela outro dia. Eu falei, nossa, eu não acredito, coisa linda. Olha só. Então, assim, tá maravilhosa, tá bem, super saudável. Então, isso é bom. Agora, quando você tem aquela pancolite na retocolite, obrigatoriamente tem que operar? Depende. Se você não consegue controlar com a inflamação, com os imunobiológicos, aí você precisa fazer a ressecção. Sim. E outra coisa que eu li muito por alto, assim, em relação a tratamento versus na retocolite. Tratamento versus a cirurgia. Pensando numa neoplasia futura, que a cirurgia seria talvez a melhor opção, porque você descarta... Bem, evita o câncer de qualquer forma. Se você não consegue controlar a inflamação, esse é o melhor caminho. Se não consegue controlar a inflamação ali, tira. Porque a neoplasia vai se desenvolver naquele órgão que está realmente... judiado, está sofrendo inflamação o tempo inteiro. Então é melhor retirar. Tá? Então, uma vez que você não consegue controlar, faz a ressecção. Sim. Mas isso seria na retocolite, né? No Crohn não tem essa preocupação. No Crohn, você vai fazer a ressecção quando você tem uma estenose, quando você tem uma fístula. Sim. Né? Você tenta deixar o máximo possível, porque a cirurgia não é curativa. Na retocolite, arrancou, tá no balde, saiu o problema. E no Crohn, cada vez você vai precisar, às vezes, cortar mais. Você fica sem saída depois. É difícil. Da boca ao ânus, né? Fica complicado. É difícil cortar tudo. Não é dá. legal, não dá pra arrancar. Complicado mesmo. Pois é. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Nos acompanhem também no Instagram, padpapers_oficial. E nos vemos nas próximas aí. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.